Iniciou. Bom dia, nós somos a dupla do Wildenberg e Gabriel. Esse aqui é o nosso GitHub, como já está no Telegram. E a gente resolveu fazer um exercício sobre LeetCode. A gente separou 3 questões. Aqui tem as funcionalidades que estão sendo abordadas dentro delas, que são descobrir o maior caminho dentro de uma árvore, identificar a existência de ciclos e pais duplicados para o mesmo nó de um grafo direcionado, identificação de ciclos dentro de uma implementação de uma matriz de adjacência. Aqui a gente separou alguns prints, principalmente para mostrar o que a gente fez e os resultados ou a explicação do que foi feito. No primeiro caso, a gente tem a questão 1, que foi uma árvore binária de soma máxima de caminhos, onde dentro da questão você tinha que descobrir qual o maior caminho, o maior valor dentro de um caminho de uma árvore. Como, por exemplo, a gente tem aqui o, esse exemplo 1 aqui, que para ser o maior valor ele tem que passar por todos. Então, 2, 1, 3 e aí ele vai estar no 6. O código foi aceito como está mostrado aqui, e agora eu vou mostrar um pouquinho do código que foi feito. Bom, essa parte aqui já foi fornecida pelo LeetCode para a gente manter essa estrutura. Então, eu criei uma DFS e primeiramente coloquei que se for diferente, se não tiver um nó, né, tem que retornar a zero, porque uma das condições do LeetCode estava abordando exatamente isso. Então, o que eu fiz? Chamei a função recursiva pela esquerda e pela direita e criei duas variáveis, né? As duas variáveis, não, desculpa, as duas variáveis que chamam a função recursiva, e eu falei que se a recursão ela for menor que zero, identificado menor que zero, vai igualar a zero e não vai ser somado. Para casos de, por exemplo, se você tem uma árvore de 3 nós, se esse lado aqui for negativo, você acaba nem visitando ele porque vai igualar a zero e a gente vai retornar para o outro lado já. E aqui eu coloquei que o melhor nó, né, que no nosso caso é o maior, a gente vai botar o nó onde a gente está, mais o ganho da esquerda, mais o ganho da direita. Por isso que é importante igualar a zero. E se ele for maior o ponteiro ANS, que eu já vou falar o que ele vai ser o novo ANS, que é o nosso termo de comparação. Então a gente vai retornar o nosso valor. Aqui do ANS, a gente chamou essa int max pathSum, que foi uma requisição também do LeetCode, estava lá já essa parte. Então eu coloquei dentro que a gente vai ter um termo de comparação primeiro com o int mínimo, que qualquer nó maior do que esse mínimo, porque o mínimo também é importante, porque se a gente tiver valores negativos para o outro lado, a gente vai conseguir abordar eles nesse caso. Então, eu chamei ele de int mínimo, porque qualquer valor acima dele tá valendo e é o novo maior valor. E eu chamei a função da DFS, que foi a que foi explicada anteriormente, e aí ele vai retornar qual que é o maior valor atual. Agora a gente vai para a questão 2. Vou Bom, passar a em palavra para o relação à Wildenberg. questão 2, ela é um foco de redundância de conexões. O que acontece? A gente tem ali a implementação de uma árvore ou de um grafo direcionado, sem ciclos, acíclico. Só que a questão, ela falava que você deveria analisar as arestas e as conexões entre os nós e deveria retornar a aresta que deveria ser eliminada do grafo. Com isso, possibilitando que eliminasse um ciclo ou a duplicidade de pais para um mesmo nó. Se a gente for no código, por favor, Bertoloso. Bom, para essa solução, eu preferi implementar toda uma função completa para poder ficar mais fácil o debug local para os testes. E com isso, o que eu pensei? Eu não tenho, no momento, a necessidade de guardar esses valores das arestas ou montar o meu grafo dentro da minha aplicação. Então, o que eu preciso fazer é verificar, através de dois vetores auxiliares de pais e filhos, saber em que momento uma aresta, um nó, ele é pai e quando ele é filho. Então, a partir dessa verificação, entender que durante o recebimento desses dados,
fazer contínuas verificações para saber, por exemplo, ao inserir um nó de 1 para 2, o meu número 2 ele já era pai de alguém? Se sim, pode ter virado um ciclo isso. Ou, no caso, saber se ele tinha um pai. Aí, nesse sentido, eu tenho que salvar e fornecer como resultado de saída para eliminação dessa aresta. Onde também nessa função o foco é eliminar sempre ciclos, mas se não tiver ciclos, então, e se eu tiver dois pais, eu elimino os dois pais. Ou se eu tiver ambos, eu tenho foco na necessidade de eliminar o ciclo. Se a gente for agora para a questão 3, poder voltar na explicação, eu tenho a simulação de uma programação de curso, onde eu vou ter uma matriz que vai analisar os pré-requisitos que um curso tem de outro. Então, por exemplo, simulando o que a gente tem aqui dentro da FGA, eu não posso fazer EDA2 sem fazer EDA1. Então, isso é uma dependência de cursos. Com isso, ele fornece para a gente uma lista de arestas, né, em tese, vamos pensar assim. E para a implementação desse código, a gente usou uma matriz de adjacência, que aproveitava a simulação do que ele já fornecia como parâmetro inicial e que facilitava a nossa visualização. Se puder levar lá para o código, Bertolazzi. Bom, depois da gente implementar essa matriz de adjacência, o que a gente faz a priori? Marca dentro dessa matriz todas as dependências em arestas que um curso tem de outro. Com isso, a gente depois roda uma DFS usando um vetor de visitados como auxiliar para fazer no sentido de eu comecei a partir de um nó. Eu comecei a partir de um nó, do nó um. Eu vou percorrendo e visitando os seus vizinhos, né? Os conexos a ele, e vou marcando ele como visitando. Por quê? Por que que eu marco como visitando e não só como visitado? Porque eu tenho que saber que se em algum momento, durante todo esse percurso, eu vou voltar a ter uma dependência desse nó um. Isso se dá, por exemplo, vamos supor que eu tenho 4 matérias. Eu tenho que orientação a objetos depende de APC, EDA1 depende de orientação a objetos, EDA2 depende de EDA1, só que APC depende de EDA2. Então, criou um ciclo ali dentro que não pode e não tem lógica de ser implementado dentro de uma solução ou de um grafo, baseado no nosso contexto. Então, isso é inviável. E como a função pede, é para a gente printar se ele é true ou false como saída. True quando não há um ciclo dentro dessas dependências da matriz, ou false quando há um ciclo identificado dentro desse grafo. E, portanto, esses foram nossas 3 questões definidas, assim, para a gente entregar nesse primeiro trabalho, onde a questão um e 2 elas são de nível difícil, baseado no LeetCode, e a nossa questão 3 é de nível médio. As nossas instruções de utilização dos códigos estão apresentadas abaixo no README, e, portanto, é isso para a nossa apresentação de hoje. Um último ponto é só que a apresentação desse vai estar disponível aqui, isso aqui é só previamente estabelecido, a gente vai colocar o link do YouTube aqui certinho para poder ser acessado. E é isso, muito obrigado pela atenção. Boa tarde, professor.